Então vamos lá, como você vai aprender até 5 vezes mais rápido com a Fluency Experience? Geraldo, é milagre, é mágica, é marketing? Não, vou começar, veja o depoimento desse aluno que ele conseguiu fazer uma viagem internacional em 6 meses e falar inglês. E para a gente começar, primeiramente a gente tem que falar sobre os métodos tradicionais de ensino. E segundo o English First, nós estávamos no ranking de proficiência comparada quando você pega o Brasil e compara com os outros países do mundo. Em 2022 nós estávamos na posição 53. Em 2023 nós caímos para a posição 70. Então as metodologias tradicionais, para a maioria das pessoas, elas não estão sendo tão eficazes. E o que vocês fazem de diferente no Inglês para Desesperados? Como que eu posso aprender até 5 vezes mais rápido? Então toda a nossa metodologia ela é focada em ciência, psicologia e muito coração. Então, um dos nossos pilares é o estudo de um pesquisador sueco que chama Anders Ericsson, que é o escritor desse livro aqui, Peak, tá? Ele, o estudo da vida dele foi focar nas pessoas que tinham alta performance. Então, ele sempre fez esse questionamento: como que as pessoas aprendem mais rápido qualquer habilidade? E nisso ele foi estudar os atletas, os músicos. Então, como que um músico de alta performance ele consegue aprender mais rápido de forma mais consistente? Então, para isso, eu vou te mostrar um gráfico para que você possa compreender de uma forma mais didática. Então, veja só, esse gráfico ele foi criado de acordo com os estudos de Anders Ericsson. Então, na linha azul, você encontra o que todo mundo acredita que é a linha de aprendizagem, ou seja, quanto mais eu estudo, mais eu vou aprender. Então, é a expectativa de todo mundo. E, na verdade, ele mostra, segundo os estudos dele, que a aprendizagem real ela é nessa linha vermelha, essa linha mais embaixo aqui. Ou seja, eu estudo um pouquinho, aprendo aquela habilidade, depois eu entro em platôs. O que é platô? Estudo e não sinto evolução. Então, tá vendo que a habilidade, de acordo com o tempo, você não tem, na linha vermelha, você não tem um desenvolvimento tão grande. Então, essa linha, se você pega um bom professor, uma boa metodologia de inglês, ou desenvolver habilidade, que seja qualquer habilidade, natação, música. Então, se você tiver um bom mestre, você vem nessa linha vermelha, e que essa linha vermelha é a linha normal de aprendizagem. Só que o que ele aprendeu? Que existiam coisas comuns em pessoas de alta performance, pessoas que aprendiam mais rápido e não estavam ligadas ao talento das pessoas, mas sim na forma delas estudarem, veja só. Então, o que ele ensinou? Que é essa linha mediana aqui, que a gente aplica no Inglês para Desesperados. É possível sim você aprender de forma mais rápida, mais inteligente e com mais eficácia. Só que você precisa de uma metodologia complexa, aonde você consiga juntar vários fatores para você ter sucesso. Então, quais os fatores que ele cita dentro da metodologia dele? Primeiro, professor treinado, mas não tem que ser o professor treinado somente na parte de conhecimento em inglês. Ele tem que saber de psicologia, de intervenção, de carinho, porque os adultos, geralmente, eles têm muito medo de falar inglês. Então, a gente tem que ter a intervenção correta para a gente amparar os alunos. Além disso, tem que ter ciclos inteligentes, ou seja, você tem que ter ciclos e níveis inteligentes, onde tem repetição espaçada, você tem que ter as repetições no tempo certo, porque se você repetir no espaço muito longo aquela informação, você já esqueceu toda aquela informação. Então tem que ter ciclos inteligentes, você tem que ter o foco. Então a gente sempre tem que simular, sabe aquele jogo de cartas que você esquece de comer, que você está se divertindo? Então por isso que o Inglês para Desesperados, as aulas são jogos e simulações. Vê só, a gente não ensina gramática. Por quê? Porque a gente tem que levar o aluno nesse foco. Quando ele está nesse foco, ele esquece dos medos que ele tem, ele esquece dos receios. Então a gente consegue com que o aluno experiencie a sala de aula. Outro ponto também, a gente tem que ter objetivos e métricas. Então aqui no Inglês para Desesperados a gente tem várias métricas que a gente consegue manter a qualidade e a performance do nosso aluno durante a jornada. E por último, também é o monitoramento e o feedback constante. Então a gente tem um pedagógico treinado, para que a gente possa fazer a intervenção correta no momento correto. Por isso o nosso pedagógico também ele é treinado com a TCC, Teoria Cognitivo Comportamental e várias outras áreas da psicologia para que a gente possa fazer intervenção dentro dos nossos limites pedagógicos, mas de forma bastante eficaz. Só que a nossa metodologia, para ela funcionar, a gente tem que ir muito mais além do que os estudos do Anders Ericsson. Então a gente deu um passo além, que a gente criou uma estrutura que a gente chama Matrix da fluência, ou seja, a gente utiliza toda a parte positiva dos estudos do Anders Ericsson e a gente vai um pouquinho além, a gente
mergulha um pouco a mais na psicologia, na empatia, na saúde física, na saúde mental. Então veja só, é uma metodologia que nós criamos, onde a gente trabalha do lado direito, você pode ver vocabulário, audição e conversação, só que isso não é suficiente. Vamos supor que você converse com o seu professor particular, um excelente professor, mas na hora que te coloca num contexto real, perdi minha bagagem numa viagem em Miami, tá? O estresse é tão alto que você não consegue pegar aquele conhecimento e aplicar na vida real. Então, para isso também a gente desenvolve contextos onde o aluno tem que desenvolver habilidade, jogo de cintura de adaptação e adaptar esses contextos. Geraldo, como você faz isso? Um dos exemplos, os alunos nas aulas em grupo, aquela aula se repete várias vezes por semana, aquela aula daquele nível, então ele agenda a aula e aí tem um fator surpresa, ele não sabe quem que é o professor, então somos mais de 20 professores aqui no Inglês para Desesperados, desde nativos, professor com diferentes experiências culturais, diferentes pronúncias, não sabe qual que é o jogo dentro da sala de aula, vê só, então o aluno ele chega ali e ele tem que se virar, claro, dentro de uma perspectiva onde não cause muito estresse, onde não cause muita insegurança, uma perspectiva muito positiva para a aprendizagem. E também a gente treina saúde mental, saúde física, porque 90% de nossas intervenções pedagógicas na escola, e a gente sabe disso, tá? É questão de saúde física e saúde mental. Então a gente tem que saber trabalhar a produtividade, a organização e tem que ter ferramentas eficazes para isso. Algo que a grande maioria das metodologias esquecem. E além disso, a gente ensina o nosso aluno a se autoconhecer. Então a gente tem uma universidade de habilidades sociais, que elas dão bastante força para a aprendizagem de inglês. Então, de uma forma muito resumida, esse é um pouquinho do Inglês para Desesperados. E se você quiser saber mais, basta preencher o formulário e falar com os nossos consultores. See you soon e te vejo aqui dentro do Inglês para Desesperados.